Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Dileto e amado ouvinte deste programa, Deus o conduza sob o olhar dos santos anjos da guarda. Estamos na terça-feira santa. Santo Tomás de Aquino nos acompanha durante esse tempo quaresmal. Hoje ele traz para nós a temática, a preparação de Cristo ao lava-pés. Cita João 13:4, levantou-se da ceia e depois o manto, e pegando numa toalha cingiu-se com ela. Cristo mostra-se servidor, abraçando uma tarefa humilde, conforme aquilo do Evangelho. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. 3 coisas faz o bom servidor: que seja circunspecto para enxergar tudo o que o seu serviço demanda. Isso certamente não se daria se o servidor estivesse sentado ou deitado. A atitude própria do servidor é a de permanecer de pé. Por isso Cristo levantou-se da ceia. Qual é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Segundo, que se desembarace de tudo, a fim de poder cumprir propriamente o seu serviço, o que seria muito dificultado pela multidão do vestuário. É por isso que o Senhor depôs o seu manto. Isso está figurado no livro do Gênesis, quando Abraão escolheu os escravos mais desimpedidos. Terceiro, que esteja pronto a servir, ou seja, que tenha tudo o que é necessário para o seu serviço. De Marta lemos no Evangelho de Lucas 10:40. Afadigava-se muito na contínua lida da casa. Por isso o Senhor, pegando numa toalha, cingiu-se com ela para estar pronto, não somente para lavar os pés, mas para secá-los. Que nós saibamos calcar os pés sobre o nosso orgulho, pois aquele que veio de Deus e a ele vai, lavou os pés. Depois lançou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Eis o serviço do Cristo, no qual de 3 modos sobressalta a sua humildade. Primeiro, quanto ao gênero do serviço, que é bastante humilde. É o Deus de majestade que se inclina para lavar os pés aos servidores. Segundo, quanto à multidão dos serviços, pois ele derrama água, lava os pés e os seca. Terceiro, quanto à maneira de proceder, pois não o fez por meio de outros, nem com assistentes, mas sozinho. Quanto maior és, mais te deves humilhar em todas as coisas. Eclesiástico 3:20. Santo Tomás, nesta terça-feira santa, vai nos preparando para a celebração de quinta-feira, quando nós teremos a instituição da Eucaristia da parte de Jesus, que é precedida por esta cena muito bonita, extremamente profunda, do lava-pés. Isso deve nos levar a perguntar também a nós mesmos como está o nível do nosso servir na família, na igreja, na sociedade. Todos nós, como cristãos que recebeu a veste batismal, a veste da nova vida, ou aqueles que estão se preparando para o santo batismo no próximo sábado, todos devem ter no coração esse desejo de servir até o último momento. Outro dia, uma senhora já idosa, ao lado também do seu esposo idoso, trazido pelos filhos à missa, aí ao final pediram a bênção. Eu estava orando com eles, mas a gente sempre gosta de conversar um pouquinho para saber quem são as pessoas. E aquele casal teve 13 filhos.
Um casal com 57 anos de vida matrimonial, já idosos, e ali a gente percebe claramente que é um matrimônio serviçal. Ela que serviu o esposo, ele que serviu a esposa e os dois os filhos e a comunidade. Isso é muito importante. Eu não posso fechar o meu serviço, a minha doação, somente à minha casa. A gente precisa servir também a comunidade, a igreja, a paróquia, outros serviços na sociedade. Muitas pessoas são convidadas a serem mesários, a serem presidente de mesa nas eleições, a ser membro do corpo de jurados, enfim, muitas atividades exigem de nós cristãos essa doação alegre. E aquela senhora me dizia: pois é, bispo, eu e meu esposo, nós já não damos conta de servir mais, mas eu continuo rezando pela paróquia, pelo bispo, pelo padre, pela paz. Nós dois ainda rezamos o terço todos os dias antes de deitar. Eis aí um serviço, o serviço da intercessão. Quando a gente está enfermo, no hospital, em casa, e às vezes pessoas que ficam meses enfermas, acamadas, você não deixa de servir, pois a sua intercessão, a sua oração, ela torna-se uma alavanca preciosíssima para aqueles que estão na lida. Se os intercessores deixarem de interceder por um dia, o baque na missão da igreja será imenso. Imagina as nossas carmelitas, as nossas monjas redentoristas, as comunidades contemplativas do mundo todo, os mosteiros. Se esse povo parasse de orar, de interceder, os grupos de intercessão da renovação carismática, de tantos outros serviços na igreja, se esse povo parar de orar, tudo para. Não tenhamos essa bobagem de pensar que a intercessão, que a oração não tem importância. Hoje essa mentalidade está muito presente na igreja. A gente faz as coisas. Não, o servidor cristão, ele serve orando. E São José Maria Escrivá, ele nos ensinou muito que devemos nos santificar naquilo que a gente faz, nos nossos trabalhos. A vida deve ser orante. A vida deve ser sempre de intercessão e de serviço. Enfim, prezado ouvinte, ser cristão é tão maravilhoso. Basta que a gente entenda esse núcleo olhando para Jesus, o servo dos servos, o nosso Deus que veio a este mundo nos servir para que nós também nos tornemos em servidores. O Santo Evangelho da missa desta terça-feira santa está em João 13, de 21 a 33 e de 36 a 38. No final do Evangelho, Jesus diz assim: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado por 3 vezes. Bem, é um texto muito importante, interessante. Aqui Jesus já tem, de certa forma, uma atitude profética a respeito da vida de São Pedro, que também foi martirizado em Roma, foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não aceitou ser crucificado de cabeça para cima, porque não era digno de morrer como Cristo. Mas Nosso Senhor já disse: agora você não vai me seguir, você vai me seguir mais tarde. E aqui é interessante essa atitude de Pedro, que vai negar Jesus, em razão do medo, em razão do contexto, daquele ambiente romano, drástico, profundamente violento. Pedro nega Jesus. Não é você que estava com ele? Não, não sou. Outro vem, pergunta também: não sou. Na terceira vez da negação, Pedro escuta o galo cantar
e se enche de tristeza porque negou Jesus. Nós podemos negar o Cristo quando deixamos de realizar os sinais que ele realizou. Dentre eles, o sinal do serviço, o lava-pés. Vejo com grande tristeza que muitas pessoas estão fugindo do serviço pastoral, do serviço da catequese, do serviço da evangelização. Até quando, prezado ouvinte, vamos ficar apegados a esta peste que já praticamente terminou? Até onde nós vamos ficar com isso? É preciso levantar a cabeça e irmos adiante e realizarmos as obras de Deus. A paróquia não é do padre, a diocese não é do bispo. Nós somos a igreja de Cristo. Todos nós temos responsabilidades e temos que servir. Temos que doar a nossa vida. Eu não tenho tempo, eu não consigo. O tempo a gente faz. Portanto, fica esta mensagem dentro da Semana Santa. Nessa terça-feira santa, vamos avaliar a quanto andas o nosso servir na comunidade, na paróquia, na sua pastoral, no seu grupo. É hora de jogarmos para trás as coisas passageiras e irmos adiante com aquilo que é necessariamente e absolutamente importante para nós, que é o reino de Deus. Pai Santo, Deus de amor, eu oro neste momento pedindo, não nos deixe negar teu Filho Jesus. Fortalece, Senhor, nossos corações para que no meio do paganismo nós possamos continuar dizendo sim, sou cristão pela graça de Deus. Abençoa nossos jovens que estão entrando nas universidades para que eles não neguem o teu Filho Jesus por causa do ateísmo, do materialismo que impera grandemente hoje no sistema de educação. Dai, Senhor, aos professores cristãos que amam o teu Filho Jesus a força para resistir às tentações belicosas do ateísmo, do materialismo que está aí nesse mundo da educação. Abençoa os empresários cristãos, os trabalhadores cristãos, os servidores, os religiosos e religiosas, para que ninguém negue teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, por nos dar a graça do serviço. Fortalece-nos com esta luz imprescindível do teu Espírito Santo. Amém. Pela intercessão dos santos anjos da guarda, seja abençoada sua vida e o seu dia e seus trabalhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, querido ouvinte, por estar conosco. Amanhã nós vamos estar juntos novamente através deste programa. Tenha uma abençoada terça-feira. Hoje eu celebro às 19 horas a missa do Crisma, com a presença de todos os padres da diocese na nossa catedral. Será transmitido pelas nossas mídias. Reze conosco, reze pelos nossos padres, reze pela igreja. Um grande abraço.